Olá, mais um podcast Pode Estar e hoje nós vamos receber uma pessoa encantadora que eu não conhecia, conheci só pelas redes sociais, mas pelas redes sociais a gente já vê assim que ela tem um coração gigantesco, que ela tem um respeito pelo ser humano e principalmente pelos seus pacientes. E com essa história de que a gente tanto busca, né, esse atendimento humanizado, principalmente quando a gente está com aquele sentimento, aquele medinho, quando você tem que passar por alguma prova de fogo, eu acho que ela tira nota 10 em relação a isso, porque ela deixa os pacientes muito à vontade. Eu estou falando da doutora Rafaele. Tudo bom, minha linda? Tudo bem, boa tarde. Rafa, eu fiquei encantada com o teu Instagram. Eu fiquei, assim, alucinada quando eu vi. Porque isso tudo que eu falei é verdade, né? Quando a gente fica um pouco sensibilizada, assim, que a gente já vai no médico, já é meio ruinzinho, né? E eu acho que você nasceu para isso mesmo. Você quis sempre ser médica? Então, meus pais, assim, desde que eu me conheço por gente, sim, mas meus pais falam que desde pequenininha eu falava em medicina. Claro, tem aqueles desencontros, né, que toda criança tem, que uma hora queria ser domadora de golfinhos na Disney. Que delícia! Teve uma época que eu queria ser repórter, mas sempre a medicina ficou rondando ali, sabe? Eu não tenho família médica, né? Então, não tenho... Meus pais não são médicos, meu irmão não é médico. Então, fui a primeira médica da família mais próxima, assim. Que legal. Pois é, a doutora Rafaele, porque todo mundo é Rafaela, né? Rafaele. Minha mãe quis. Né? É especial, é especial. Ela é cirurgiã, o que eu já acho difícil, e ela tem uma especialidade que é muito bacana, que é cirurgia de pescoço e cabeça. Guria, tu gosta de descascar um abacaxi? Gosto. Onde que você se formou? Você é de Joinville, não? Eu nasci em São Paulo, mas eu fui para Florianópolis, São José, né? Com 3 anos. Então, eu me reconheço mais como manezinha do que paulista, porque eu não lembro, né, muito da minha vida em São Paulo. E aí, eu cresci lá em São José, fiz faculdade na Unisul, na Palhoça. E aí, depois, morei em Joinville durante os 2 anos de residência de cirurgia geral. Então, eu morei aqui antes, que daí eu conheci o pessoal da equipe, que foram meus chefes e hoje são meus atuais colegas. E aí eu fui fazer especialização em Barretos, que foi no Hospital de Câncer de Barretos, no interior de São Paulo, que eu fiz as minhas especializações. Foi lá que você decidiu que era isso mesmo? E quando a gente passa em cirurgia geral, nós passamos em várias especialidades, né? Aqui eu fiz aqui no São José, né? No Zequinha. E a gente passa nas especialidades para ver o que se identifica, que cada um se identifica melhor para a especialização, porque aqui não tem, né? Especialização. Então, quando eu passava nos estágios de cabeça e pescoço, o Aguinaldo, eu lembro que foi meu chefe, né? E hoje em dia é meu colega querido. Ele e o Dr. Fischer também, que é outro colega. Também muito querido. Os dois falavam, eu acho que você tem mão para cabeça e pescoço, porque era mais delicada, né? A região do pescoço tem muitas estruturas muito delicadas. Pois é. Os nervos muito fininhos, os vasinhos, né, importantes. Então, tem que ter um pouco de delicadeza, uma leveza para operar. Então, eles acharam que eu tinha um dom, assim. Aí, eu fui gostando da especialidade, fui fazer a especialização em Barretos. E aí, depois da especialização, que são 2 anos de cabeça e pescoço, aí eu me encantei pela microcirurgia, que foi uma outra especialização. Então, você deve ser toda minuciosa, né? Não vou mentir, eu sou. Tem que ser, né? Imagina, microcirurgia, eu nem sabia que isso existia, Rafa. A cabeça e pescoço, eu digo que é a parte que tira e a microcirurgia é a parte que devolve. Então, a cabeça e pescoço não é uma especialidade que é muito conhecida, que muita gente acaba indo no otorrino ou no neuro, achando que, né, a queixa é referente a essas especialidades, mas, na verdade, é de cabeça e pescoço. Então, um cirurgião de cabeça e pescoço, ele cuida de doenças, tumores benignos e malignos e doenças de face, boca, glândulas salivares, tireoide, pescoço, a laringe e a faringe, né, que as pessoas conhecem como a garganta. Então, o cabeça e pescoço, ele tira essas doenças, os tumores, né? Certo. E a microcirurgia foi a reconstrução. É a especialidade da reconstrução. Que lá em Barretos, daí eu também tive a oportunidade de conseguir me especializar nisso.
Mas, por exemplo, agora eu vou perguntar tudo o que vocês gostariam de perguntar, né? Porque eu não sei nada dessa especialidade, estou aqui mostrando para vocês a importância disso, porque as pessoas não sabem disso. Não. Né? Eu não sei, porque olha que eu tenho 26 anos entrevistando médico, mas isso eu não sabia. Como que elas chegam até você? É indicação de um neuro, de um otorrino, ou você faz essa consulta e aí você entende que precisa de uma cirurgia? A maioria é indicado. Por exemplo, tireoide. Tá. Muita gente, muitos pacientes chegam até mim porque foi no endocrinologista e aí descobriu um nódulo de tireoide, por exemplo, que daí precisa investigar. Então, quem faz a investigação somos nós, né? Os cabeças do pescoço. Aí, por exemplo, uma punção, esse tipo de coisa, ou é Isso, só a cirurgia não, a propriamente? gente faz punção e... Biópsia. Isso, a punção já é a biópsia, tá. né? Uhum. E aí decide se vai operar ou não, dependendo do resultado. Tem muitos pacientes que chegam, que descobriram sem querer, né, as doenças. Por exemplo, um ginecologista, que é muito comum, pede exame de rotina, acaba pedindo ultrassom do pescoço, aí descobre o nódulo de tireoide. Sim. Eu digo mais de tireoide porque é o nosso pão com ovo, né? Ah, é? Que a gente faz muitas, né? Muito, né? E muita gente na população tem nódulo de tireoide, só que a maioria é benigno. Então, eu digo assim, quase 2/3 da população tem nódulo de tireoide. Então, de nós que estamos aqui, pelo menos 2 de 3 vai ter. E aí, acaba investigando e aí vê que a maioria é benigno, né? Não tem um rastreio, assim, vamos pedir ultrassom para todo mundo, não tem isso. Porque a maioria é benigno mesmo. Então, acaba chegando mais indicado, ou porque surgiu um nódulo no pescoço, uma bolinha, né, que começou a crescer, ou uma lesão da boca, mas aí passa no dentista primeiro, daí o dentista não, às vezes faz biópsia, né, e aí não, isso precisa de um cabeça e pescoço. Outra especialidade que encaminha bastante são relacionado ao câncer de pele, né? Então, outros especialistas, às vezes um dermatologista vai fazer uma avaliação na face, daí detecta algum câncerzinho de pele que precisa de uma ressecção um pouco maior, com uma reconstrução, também manda. Entendi. E, por exemplo, uma cirurgia de nariz, como é que chama? De carne esponjosa, aquelas coisas todas, porque isso também é cirurgião de cabeça, né? Esse é mais otorrino. Daí quem mexe, quem faz cirurgias de amígdala, adenoide, daí é otorrino. Então isso eles é que fazem. E, por exemplo, o que mais na cabeça, por exemplo? Eu não tenho nem noção disso. É que assim, eu digo, do cérebro para cima é neurocirurgião. Tá, do cérebro, olha como a coisa bem né? específica, né? E da cabeça para baixo, né, mais ou menos da testa, mais para baixo, daí é o cabeça e pescoço. Então, tudo que mexe da base do crânio para baixo, nós que fazemos. Tem muitas estruturas, né, que na cabeça. Nossa, é a caixa-mãe ali, né? É a placa-mãe, né? E aí, às vezes, vem o paciente enganado, assim, mas você é uma cirurgia de cabeça e pescoço, eu tô com uma dor de cabeça, por exemplo. Mas, na verdade, daí quem diagnostica e cuida da dor de cabeça daí é o neurologista. E, às vezes, chega o paciente, eu tô com uma dor na coluna cervical. Aí também acha, você não é pescoço? Você não cuida de pescoço? Tá, não, mas a coluna é ortopedista. Então, daí tem essas confusões. Por isso que é tão importante a gente conversar, né? O que é nossa especialização, né? O nódulo de tireoide eu acho que é o mais comum mesmo, né? E também perigosinho, né? Porque tireoide comanda muita coisa, né? Então tem que... E tem, assim, uma chance de dar tudo certo, com um nódulo de tireoide maligno, por exemplo? Tem. A maioria dos cânceres de tireoide são do tipo papilífero, que ele é muito indolente. Ele cresce muito devagar, não costuma dar metástase, então não espalha, né? Que a raiz do câncer não vai para pulmão, não costuma fazer, né? Tem os cânceres de tireoide mais agressivos, que é anaplásico, medular, inclusive essas caretinhas aí de emagrecimento que estão na moda, né? Tem que ter um pouco de cuidado, porque já tem alguns estudos que mostraram não que tem relação direta, mas se está estudando relação com carcinoma medular, né, de tireoide, então sempre procurar, né? Antes de tomar medicação, antes de injetar alguma coisa. Né? Virou uma loucurada, né? Isso tem que cuidar. O melhor mesmo, né, gente, é você sempre
consultar um médico, fazer um acompanhamento, porque as pessoas se automedicam demais, né, Rafa? Eu acho que isso é o principal, principalmente do Brasil, né? Que é tão fácil comprar medicamento, né? Depois que eles tiraram um pouco da liberdade das pessoas comprarem antibiótico, por exemplo, que antes vendia, eu lembro na minha infância, assim, vendia como sem receita, sim. né? Então, isso ajuda a controlar um pouco, mas não é tão difícil conseguir receita, sabe? Né? Então, ainda tem uma pegada. Você opera muito? Opero. Agora, com o nenê, eu tinha dado uma reduzida, né? Que eu tô com o nenê de 10 meses. Sim. Tinha combinado comigo mesma que eu ia reduzir, porque meu sonho sempre foi ser mãe, né? Então, eu queria ser a mãe presente 100% do tempo que eu estou com ele. Mas aí não adianta, a nossa equipe é a única equipe de Joinville. Então, a nossa demanda é alta, assim. Então, eu acabei tendo que ir voltando, tenho meus períodos com ele, mas não tenho muito paciente, assim. Então, eu opero bastante. Mas acho que você, como mulher, também precisa... Toda mulher, né, tem essa vibe da maternidade, mas tem que voltar, né? Tem que retornar, e principalmente quando existe uma população necessitando do teu trabalho, né? A minha ideia sempre foi... quero muito ser mãe. Por mim, seria só mãe, mas tem os pacientes, tem todo o meu investimento, né? Que eu gosto muito de fazer o que eu faço, assim. O meu trabalho não é minha vida, porque eu acho que, né, trabalho e vida são diferentes. Claro. Minha vida é minha família, mas o trabalho, eu sou 100% do trabalho quando eu estou no trabalho, entende? Então, eu gosto muito do que eu faço. E essa dedicação em relação ao teu paciente? Porque você tem um tratamento diferenciado. Você é especial, Rafa. Eu vi ali no teu Instagram, a gente estuda, a gente conversa com um, com outro, e as pessoas acham isso mesmo. E você também acha isso? Ou para você isso é natural, é normal? Como é que você lidar com essa coisa, né, de ter que dar notícia, de ter que falar, de ter que estar próximo, ter que ser mais fria às vezes? Como é que funciona isso para ti? Então, eu tenho princípios cristãos. Então, dentro disso tudo, meus pais sempre me ensinaram a tratar o outro como se fosse nossa família. Então, eu já tenho isso desde criança, né? Porque meus pais educaram assim. Então, acho que isso facilita um pouco. Mas a minha especialização no Hospital de Câncer de Barretos, lá é um hospital diferenciado, assim. É um hospital que eles têm uma filosofia de tratar o paciente como se fosse seu pai e sua mãe, assim. Então, o paciente é prioridade total. Apesar de ser um hospital SUS, eles têm muita verba de doação. Às vezes, eles fazem lá uns rodeios, né? Conseguem leilões. Então, eles conseguem, né, uma parte do dinheiro, assim. Mas é um hospital SUS. E eles dão o tratamento de primeira. Eles se baseiam no hospital MD Anderson, né, nos Estados Unidos. Então, eles dão, assim, tudo de primeira paciente. Então, eles lá, são referência, né? São referência no Brasil, né? Então, lá, eu peguei toda essa bagagem que eu já tinha, né, de tratar o próximo, né, como se fosse eu mesmo. Sim. E eu adaptei para o trabalho. Então, essa filosofia, eu digo que tomou conta de mim, e eu posso dizer isso do meu marido também, né, que é cirurgião oncológico, a gente volta diferente, assim, quando você aprende no hospital que tem essa filosofia diferenciada. Então, não tem como você não ficar mais humano, assim, não tem. Porque um hospital que é só câncer, não tem nenhuma doença benigna lá. Inclusive, o hospital infantil, é só criancinha com câncer. Então, não tem como você não sensibilizar. É impossível. A não ser que você tenha um coração de pedra, não tem como, aí sabe? Você nem vai ser médico, né? E aí, aqui para Joinville, principalmente na demanda que eu tenho do São José, que são pacientes SUS, pacientes mais carentes. E, então, não sei, eu tenho um carinho, assim, sabe? Eu sou apaixonada pelos pacientes de convênio, de particular, tudo. Todos os pacientes, né, são iguais, mas tu sente que aquele paciente que é mais carente, que não tem um médico que encosta na mão, que pega, que explica com carinho, que explica, né, com dedicação, tu vê o brilho no olhinho deles, assim. Então, é difícil a gente falar... Nós falarmos de nós mesmos, né? Então, você me perguntou se eu consigo me enxergar. Mas eu tenho a referência do que os pacientes me dão, entendeu? Quando eu fiquei grávida, meu Deus, o tanto de paciente que me deu presente.
pro nenê. Isso é carinho, né? Nossa, eu tenho muito, muito carinho pelos meus pacientes. É que você cria um relacionamento. E hoje, o que o ser humano precisa, o que o mundo precisa é de carinho, Sim. é de atenção. As pessoas estão realmente muito... não é desumanizadas, mas assim, é muita máquina, é muita facilidade, é muito aperta-botão, é muito celular, é muito, né, esse contato do ser humano, a conversa, né, a lágrima, vamos dizer assim, né, essa ninguém consegue captar. Eu acho que está né? tudo muito robotizado. É, bem entendeu? isso. Porque a medicina acaba endurecendo um pouco. Porque né? tu entra numa rotina, aí o médico entra naquela rotina. E aquilo passa a ser normal, Passa né? a O ser ruim normal. passa a ser normal, né? E aí você me perguntou se, na hora de dar o diagnóstico, que é o que eu vejo muito, assim, né? A diferença de você conversar com carinho com o paciente como se fosse seu pai ou sua mãe ali, sabe? Então, a forma de dizer... você tem um câncer. Imagina como isso impacta. Muda completamente a vida. Inclusive, hoje, estava no consultório... Perde o chão. Perde o chão. Tu vê, o paciente desmorona, assim. E eu, experiência própria, já passei em consultas médicas que eu não me senti acolhida, sabe? Então, a gente passa por isso também, né? Porque eu quase nunca me identifico como médica, assim. Mas tu vê a diferença do tratamento, como o paciente se sente. Na verdade, tem o choque do diagnóstico. Aí, logo em seguida, conforme tu explica, chora. Mas se tu dá um pouco de ânimo, fala com carinho, pega na mão, com respeito, aí ele já toma um fôlego e pensa, tá bom, vai dar certo. Entendeu? Então faz diferença. Já sai com a esperança, isso. né? Isso. Porque a esperança é tudo, né? É a fé, aí entra toda essa parte cristã, né? Isso. De você saber que Deus está no comando. Sim. Entrega, aceita, confia e relaxa. E isso não quer dizer que eu não puxo a orelha dos pacientes. Então, isso que eu ia te falar. Porque eu tem puxo. a hora também que o paciente tem que colaborar. Sim. Né? Porque não é só, eu acho que todos os tratamentos, né? De todas as áreas, 50% é você, 50% é o médico. Tem coisas que a gente não pode fazer, assim. Cabeça e pescoço tem muito paciente tabagista. Porque o cigarro é um fator de risco muito grande para câncer de boca, da garganta, né? Que é laringe, faringe. Então, é um fator de risco para outros tipos de câncer no corpo. Então, eu tenho muito paciente tabagista. Cabeça e pescoço tem muito paciente tabagista. E apesar deles serem os mais fofinhos, assim, porque eles são aqueles pacientes que fumaram desde os 12 anos, paciente muito da área rural, tem muito paciente assim, mais simples. Sei. Então, às vezes, ele já chega com um câncer mais avançado de boca. Então, imagina, é um paciente que fuma desde os 12, 13 anos. Imagina. Como é que você vai simplesmente chegar e falar assim, para de fumar? Entendeu? É muito difícil. É difícil para eles pararem. Então, eu tenho que falar com carinho, mas eu tenho que dar uma puxada. Claro, entendeu? E eles já sabem meu discurso, assim. Seu fulano, o senhor vai parar de fumar, porque, o senhor tem um câncer, a gente vai curar esse câncer, mas se o senhor continuar fumando, o câncer vai voltar. E eu poderia arrancar com a minha mão, se eu pudesse, o cigarro do senhor, mas só o senhor pode fazer isso pelo senhor, entendeu? Então, tem que dar aquela puxada. Tem. Rafa, e qual é a observação, por exemplo, do câncer de boca? Uma feridinha, geralmente, que não cicatriza. E aí, eu sempre digo que o câncer não melhora. Então, por exemplo, uma afta, que é aquela lesãozinha, né, na boca. Ou uma mordida, que às vezes a gente morde o lábio, morde a língua. Passa ali uma semaninha, já cicatrizou. O câncer de boca, não. Ele vai aumentando, vai piorando. Aí começa, geralmente na língua, né, tem muito nervinho, daí irradia, começa a irradiar para o ouvido, começa a irradiar para a garganta. Então, é diferente, sabe? Ver que não cicatriza, tem que procurar um cabeça de garganta? De garganta, depende da parte da garganta. Se for a faringe, que é a parte mais alta ali, que é como se fosse o fundo da boca ali, né? Tá. Essa parte ali começa a ter dificuldade para deglutir, para engolir, dor para engolir. Às vezes fica com a voz um pouco mais abafada, né? Que às vezes fica aquela lisão tampando ali a parte da garganta. Se é a garganta que é a parte da laringe, que é essa caixa da voz aqui, né? Mais aqui. Aí começa com rouquidão. Às vezes um pouco de falta de ar, porque daí mexe as pregas vocais ali, né? E aí começa com falta de ar. Então, cada partezinha tem um sintoma, assim. Mas todos
dá um sinal de alerta, assim, não tá, tem alguma coisa que não tá legal. Tava vindo até aqui e não tá melhorando. Os pacientes têm um pouco de... Acende o alerta, sabe? Né? Mas você faz o diagnóstico também. Sim, Quer sim. dizer, marco A biópsia. marco uma consulta, porque acho que estou um pouco rouca, acho que isso, que aquilo, e você dá daí a continuidade Isso. até... A investigação, o diagnóstico, tudo. Porque daí faz exames complementares, né? Por exemplo, se for lá da laringe, que é a caixa da voz, faz uma videolaringoscopia, que é um exame que coloca uma câmerazinha ou pelo nariz ou pela boca para enxergar lá, tomografia, e aí faz o diagnóstico com biópsia, né? E aí depois cirurgia. Muita gente fala que a tomografia, os exames de imagem, eles têm muita radiação e que eles podem até despertar alguma coisa que esteja lá, ou que ele vai provocar um câncer. Me fala sobre isso. Não. Nada a ver. Não tem nada comprovado. Até porque a gente precisa do exame de imagem para fazer o diagnóstico, né? Que não pode, assim, tomar uma tomografia por semana, né? Não é vitamina, né? Sim. Mas para fazer diagnóstico, a gente faz acompanhamento pós-cirúrgico, ou o paciente foi para quimio e radioterapia com o exame de imagem. Não tem nem como, porque a gente só consegue ver a parte de fora do paciente, né? Exame físico, mas por dentro, só tomografia. Tem que ser e não tem como. Uma lesão de pele, por exemplo, você também faz o diagnóstico? Faço diagnóstico, faz a dermatoscopia, que é um exame como se fosse uma lupa de grande aumento na lesão. Desde que seja... Então, eu faço do corpo inteiro. Ah, tu faz? Faço. Porque acabou que, como eu fiz essa especialização em reconstrução, eu consigo fazer um enxerto, um retalho, que é a reconstrução, né? Então, se eu tirar um tumor muito grande, eu mesma vou reconstruir. Entendi. Mas aí eu faço diagnóstico, principalmente de cabeça e pescoço, mas no corpo inteiro, porque não muda. A lesão de pele é igual no corpo inteiro. Então, faz os cânceres de pele melanoma e não melanoma, que tem diferença, né, do tipo de cirurgia que faz, do acompanhamento. Mas a maior incidência acaba sendo nas áreas expostas ao sol. Então, por isso que tem muito na face, no pescoço, nos braços, é onde mais tem. E até que ponto o uso do protetor solar de fato protege? Protege. Os pacientes que já tomaram sol, tiveram essa exposição solar desde criança. Tem muita gente que, ainda mais aqui, né? Cidade de italianos, alemães, todos muito branquinhos. Tem aquela incidência, a exposição solar desde a infância, porque antigamente não tinha, né? Isso de protetor solar, não tinha esse apelo, né? Para cuidados com a pele. Então, tem hoje em dia muitos pacientes, assim digo, 50 a mais, que tem câncer de pele por isso, pela exposição anterior, porque ela causa um fotodano, um dano no DNA, então na célula, né, da pele. Então altera como se fosse a estrutura da pele mesmo. E aí isso a longo prazo tá alterado. Então aí aparece só lá na frente. Isso, mesmo que você, assim, fiz 50 anos, me expus ao sol durante 40 anos. Agora protetor. O dano solar já foi. Então você já está exposto ao risco. Mas não quer dizer que não ajude você a continuar passando protetor, porque, vamos supor, você vai viver... em outros lugares. E você vai viver mais uns 30 anos, então você pode evitar o fotodano nos próximos anos, entendeu? E o câncer de pele, esse sim cria uma metástase complicada, né? Depende. Depende. O câncer de pele do tipo melanoma é um câncer que eu digo que é mais agressivo, é o câncer perigoso. Não que os outros não sejam, né? Mas é o câncer que a gente fica mais atento, que é aquela pintinha mais escura, que não tinha ali, né? E apareceu. Ela não é simétrica, ela é mais assimétrica. Às vezes tem mais de uma coloração. É como se fosse o patinho feio. A gente chama de ugly duck. Então, em todas as pintinhas que nós temos, é aquela lesão que você olha assim, essa lesão tá esquisita, tá diferente das outras. Aí faz a dermatoscopia, que é esse exame com lupa. E aí, com isso... faz a biópsia, porque daí no melanoma a gente precisa fazer uma biópsia geralmente excisional, que é quando a gente tira a lesão toda. Entendi. E aí manda para análise, o patologista analisa essa lesão de pele, e aí ele me dá uns critérios. Baseado nesse critério, eu preciso saber, aí eu vou saber se eu vou ampliar
a margem que eu vou dar de segurança para ampliar essa lesão. Sei. Então, o melanoma é diferente dos outros. Porque, por exemplo, o carcinoma, basocelular ou espinocelular, ou escamoso, que são os cânceres de pele mais comuns. Tá. Aliás, o câncer de pele é o câncer mais comum, né? Hoje em dia. Então, o carcinoma, você faz tira só um pedacinho, já deu o diagnóstico. Carcinoma basocelular ou espinocelular. Tá. Você já vai para a cirurgia pensando em dar a margem de segurança para ter certeza que você tirou tudo. Certo. Tá? E ali você também já vai fazer o enxerto. E aí já faz ou o enxerto ou o retalho. Que eu chamo enxerto é quando você pega uma pelezinha De outro lugar e coloca ali. E o retalho é um quebra-cabeça. Você tira, faz cortes adjacentes ali e gira. Como se fosse um quebra-cabeça. Ou recorta vários e vai montando. Ai, que coisa é uma difícil, arte. Rafa, Mas é credo. gostoso. Eu gosto. Imagino. E o melanoma não. O melanoma, você vai para a primeira cirurgia, precisa fazer uma biópsia para tirar ela inteira e mandar para análise. Baseado na análise, que daí ele consegue, o patologista me diz, tá com tanto de profundidade. E aí eu preciso dar uma margem de segurança, às vezes, de 2 centímetros. Então, imagina, num nariz, 2 centímetros é muito. E não é 2 centímetros de diâmetro, é raio. Então, vira 4 centímetros, às vezes, 6 centímetros. Buracão. É um buraco. É um buraco. E aí tem a cirurgia micrográfica de Mohs, que é o padrão ouro para câncer de pele, que também foi uma outra especialização. Eu vi ali no seu Instagram e falei, meu Deus, o que é isso? Esse é o padrão ouro para câncer de pele, assim, para tratamento de câncer de pele. Porque o que acontece? Quando a gente tira a lesão, a gente manda para o patologista, ele faz cortes. Pensa numa peça. Ele faz vários cortes e examina a peça, coloca como se fosse um congelador, que ele vai cortando as lâminas e analisa no microscópio. Mas ele não consegue pegar 100% da margem. Ele não consegue me dizer... Aonde está? Ele consegue ver onde está, mas ele não analisa a peça por inteiro. Ele faz cortes, vai cortando e me diz, né? Vamos dizer assim, 90% analisada. No Mohs, não. Na cirurgia de Mohs... Na hora da cirurgia, eu já tiro a lesão com margem mínima, como se fosse rodeando o tumor, sem dar margem. Pego a lesão, já analiso junto com o patologista, já faço todos os cortes. Eu analiso 100% das margens no microscópio na hora da cirurgia. E aí, no microscópio, ele já fala, ali, mais ou menos, às 12 horas, restou um tumor. Aí eu volto no paciente na hora da cirurgia e já tiro aquele pedacinho que aí garante que tirou tudo. Nossa! Então, é uma arte. É uma arte. Tem que ser uma costureira. E o Mohs é meu queridinho também. Eu gosto bastante. Pois é, que bacana isso. Você fala com muita paixão. Você fala com muita propriedade. Eu acho que é experiência, né? Há quanto tempo você está formada? Vai fazer 10 anos. Então já tem chão aí, né? E eu acho que essa passagem tua por Barretos fez toda a diferença, né? Faz diferença. Porque um hospital humanizado transforma, né? Não tem jeito. E a prática também, né? De estar ali no dia a técnica, dia, tudo. nas técnicas. Imagina o volume lá. Pois é, então, isso que eu estou falando. Realmente, você deve ter visto muita coisa. Né? E isso faz toda a diferença. Por exemplo, última pergunta, prometo. Vamos supor que a pessoa tenha lá, estou desconfiada, tenho lá uma pintinha assim. Você faz um mapeamento com a tua lupa para a pessoa poder ir acompanhando, mesmo que não seja nada? Os meus pacientes que me procuram porque tem uma lesão esquisita, eu já olho na hora e aí eu vou... Tem gente que já até tira a camisa, né? Tira a blusa, doutora, já olha atrás, já olha os braços. Outra. E aí, batendo o olho, como você falou, né? Pela experiência, já consigo ver, assim, tá? E alguns pacientes já procuram falando, essa lesão aqui, essa daqui, e aí eu vou direto nelas. E aí eles não têm a preocupação de ter outras, mas eu sempre dou uma olhadinha, geral, né? Mas faz um mapeamento, assim, para ir acompanhando? Isso mesmo. Quer dizer, eu vou agora, depois o ano que vem eu vou de novo para ver se está tudo Isso, tem um segmento. Eu digo que eu acompanho os pacientes que tiveram câncer de pele pelo menos 5 anos, que é a chance de recidiva, né? Mas o ideal é sempre ficar acompanhando, né? Porque se você teve tem muito risco de ter outros, de pele. Porque não foi só aquela área que teve dano solar. Entendeu? Então, já tem o fator de risco. Que é o nosso próximo assunto.
Então tá. Rafa, muito obrigada. Eu adorei. Obrigada. Nossa, eu sabia que ia ser incrível o nosso bate-papo, que você é uma apaixonada pelo que você faz, que você realmente é uma pessoa que respeita demais o ser humano. E é isso, né, gente? Vocês viram que encanto de pessoa. A gente vai explorar muito a doutora Rafaele. Ela é daqui de Joinville, atende toda a região, em vários hospitais, né? Tu atende. Faço o São José, né, que é SUS, atendo Unimed, todos os convênios Dona Helena e particulares. E infantil também, que também é outra paixão que a gente pode conversar um dia. Então, ai, que delícia. Vamos ter mais para conversar. Eu conversei, então, com a cirurgiã. Ela é cirurgiã geral, mas tem essa especialização em cabeça, pescoço e câncer de pele, microcirurgia. E eu tenho certeza que você, se está assistindo na TV, se conhece alguém que possa, né, precisar, você já sabe que aqui em Joinville tem uma equipe maravilhosa. Eu conheço os outros médicos que a doutora Rafaele também opera junto e todos eles são realmente incríveis. E se você está assistindo nas redes sociais, não deixa de deixar a sua curtida. Eu sei que às vezes a gente esquece, né? Mas vai lá, dá uma curtida, deixa o seu comentário, que para a gente é muito importante. Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço, Fica Fabiola. com Deus, adorei. Amém.